Olá, seja muito bem-vinda, uma boa noite. Esse é o nosso sexto encontro do programa Criadora de Sucesso. Aqui a nossa conversa é sobre temas que envolvem o mundo da moda e da criação. A gente sempre vai falar assuntos que ajudarão costureiras a serem criadoras de sucesso. Eu sou a Michelle Rossin e hoje o tema é os 3 primeiros passos para tu viver das tuas criações. Me diz uma coisa, viver das criações realmente é música para os nossos ouvidos. Eu desde sempre, desde a época que eu era criança até hoje, em toda a minha caminhada, em mais de 20 anos, o que sempre me cantou aos ouvidos? Viver das minhas criações. E eu tenho certeza que se tu tá me acompanhando, isso também bate em ti. Se de repente tu é iniciante, ainda não tá com o teu ateliê rodando, ou tá começando, né? Ou daqui a pouco ainda é CLT e sonha em sim viver das tuas criações, viver das tuas costuras, né? Dos teus produtos, das tuas vendas, ser dona do teu próprio nariz, como dizem. Eu tenho certeza que essa palavra viver das criações é uma coisa assim que é encantadora. Eu até coloquei na minha colinha ali que são duas palavras juntas que podem trazer alegria e sucesso, assim como também pode trazer tristeza e decepção. Por quê? Porque para viver das criações, o que significa? Que a gente vai empreender. Mesmo que seja um comecinho, mesmo que hoje a gente já empreenda no mundo, né, da costura, da moda, que a gente já tem o nosso ateliê, daqui a pouco a gente quer mudar de nicho, mudar de público, mudar de produto. De repente hoje tu faz costura criativa e sonha em sim trabalhar na área da moda, né, seja feminina, masculina, infantil, independe. E aí, se tu tiver organizada, se tu tiver com aquele pensamento de realmente fazer acontecer, independendo do ponto que tu estiver hoje, iniciando ou já com uma experiência, querendo prosperar ainda mais, de repente o ateliê estagnou, a tua marca não está indo como tu gostaria e como o potencial que tu sabe que ela tem para ir, né? Não está evoluindo, não está crescendo. Então, assim, essas duas palavras de alegria e sucesso vão depender muito da tua organização, assim como a tristeza e a decepção. Só que, claro, nem tudo está nas nossas mãos, mas o que tiver, a gente faz o melhor para poder realmente direcionar e poder empreender, poder viver das nossas criações da melhor forma, com o que a gente tem nas mãos agora. Então, muitas vezes a gente acaba querendo tudo para começar. Eu sei porque eu passei por isso. No começo, lá em 2001, quando eu comecei a realmente fazer cursos na área, porque minha infância, como vocês sabem, eu passei no ateliê do meu tio. E aí depois eu me mudei aqui para Porto Alegre, e aí durante esse período ali, até os meus 20 e poucos, 20 e poucos, o que aconteceu? Eu fui buscando formas de continuar com essa paixão, sempre entendendo que no futuro, no momento que eu fosse escolher uma profissão, seria sim na área da moda. E aí o que aconteceu? Naquele momento, quando eu estava no meu ponto de partida, no meu primeiro curso de corte e costura, que eu lembro como se fosse hoje, eram com aqueles moldes prontos, não sei se vocês conhecem, tipo uns cartões assim, que eram com pontos, e aí tu ia interligando os pontos, e aqueles eram os moldes, e depois a gente aprendia a costurar, a montar as peças. Desde aquele momento, eu sempre sonhei em viver da costura, porém, eu sempre pensei que eu precisava tudo para começar, e não é assim. E olha que eu ainda tinha o exemplo do meu tio, que ele tinha começado com quase nada de verdade.
Só que a gente cria uma expectativa e a gente também cria algumas exigências pra gente, pra vida da gente, pra nossa história. E aí, até por imaturidade, eu pensava, não, para começar eu preciso de máquina tal, eu preciso aprender mais sobre modelagem, eu preciso aprender mais sobre costura, eu preciso sim melhorar o meu desenho, eu preciso entender. E nessa ânsia, nessa expectativa de nunca tá bom, eu preciso de uma mesa, eu preciso de um ferro, eu ia só procrastinando. E acabava que acalentava esse sonho, tinha esse sonho de viver das minhas criações, só que eu não realmente dava o primeiro passo. Acabou que eu fui parar na CLT, ou seja, trabalhar, né, para empresas. Me realizei, sim, né? Aprendi muito, foi muito legal porque agregou muito no meu conhecimento, tive experiências únicas. Porém, hoje, com a experiência que eu tenho, com a vivência que eu tenho, eu sei que naquele momento, se eu não tivesse me exigido tanto, exigido que as coisas realmente saíssem do lugar já perfeitas, muita coisa teria sido mais leve, inclusive ter saído da CLT. Eu me prendi durante alguns anos com a preocupação de não estar preparada, de não ter o material correto, de não ter o espaço certo, de não ter a máquina, de não ter tudo isso. Eu quero que vocês entendam. Tudo isso é uma autossabotagem, que a gente fica sempre naquela expectativa de ter o melhor, e no final o melhor é a gente que faz. E eu digo isso de cadeirinha, porque quando eu saí, eu já tinha muita coisa, né? Eu já tinha construído, tanto em questão de conhecimento, quanto em coisas materiais mesmo, muita coisa para começar. E mesmo assim eu não comecei perfeita. Então não existe a perfeição, sempre tu vai achar que falta alguma coisa. Então para tu viver das tuas criações, é importante que tu entenda que dá para viver a partir de agora. Tu sendo CLT, claro, não vai largar o teu trabalho, né? Não sei, te organiza, cria um tempo, um espaço na tua agenda, mas não deixa de dar os teus passos, porque a perfeição não existe e se tu ficar esperando essa perfeição, os anos vão passar e no momento que tu realmente quiser fazer acontecer, de repente tu vai ver que não adiantou esperar, que valia a pena sim ter dado o primeiro passo. Talvez se eu tivesse dado o primeiro passo lá atrás, muito do conhecimento que eu tenho hoje, com certeza eu não teria. Porém, eu teria tido outras experiências e outros conhecimentos. A gente nunca sabe, né? De qualquer forma, eu sou muito feliz com a minha vida profissional. Eu acho que tudo tem o seu tempo, a gente tem o tempo de maturidade, mas de repente hoje tu não tá feliz. Ou porque tu tá começando e as coisas não estão engrenando do jeito que tu gostaria, ou porque tu já começou, já tem o teu ateliê, já tá no teu espaço e mesmo assim não tá andando como tu gostaria que andasse, tu sabe que existe outras oportunidades, ou de repente tu tá com medo de explorar outras oportunidades. A vida, meninas, é um eterno recomeçar. A gente não pode parar, porque no momento que a gente para de evoluir, não é verdade? Tô olhando aqui minha colinha como sempre, senão eu falo e acaba que me perco no horário. Então, assim, o viver das suas criações, né? A gente viver das próprias criações é a realização, sim, do sonho de qualquer costureira, de qualquer criadora, de qualquer estilista. Por quê? Quando tu começa a viver, e o que eu falo de viver? Viver bem. Não é viver apertada, não é viver estressada, não é viver correndo, não é viver vendo o seu trabalho sem o reconhecimento, porque é muito importante que a gente tenha esse reconhecimento como profissional a partir do nosso produto, a partir do nosso serviço. Então, se a gente não se sentir assim, a gente não vai ter nem energia para poder criar, para poder confeccionar e também para poder vender. Porque independente se tu é uma pessoa que trabalha sozinha ou se tu já tem uma pequena equipe, uma equipe, tu vai ser sempre a cabeça do teu negócio, a cabeça do teu ateliê, a cabeça da tua marca. Então tu tem que estar leve,
Tu tem que estar numa situação de realizar o sonho, não de viver um pesadelo. E aí, quando eu falo os 3 primeiros passos para viver das suas criações, é viver bem, é viver com tempo para a família, é viver de forma confortável. Claro, o céu é o limite, né? No momento que tu empreende, que tu acerta o teu passo, que tu começa a ver os teus rendimentos aumentarem, que tu entende que o teu lucro está sendo verdadeiro, que está sendo coerente com aquilo que tu está entregando, tu vai vendo que o céu é o limite. Então, tu não tem um teto como um salário no momento que tu tá numa empresa, né? Tu sabe que dali tu não passa, ou de repente só se tu for promovida. E aí tá na tua mão, mas também não tá 100%. No momento que tu tem a tua empresa, que tu empreende e que tu começa assim a viver bem das tuas criações, com a ideia de sempre crescer, sempre evoluir, tanto no produto, quanto na prestação do teu serviço, quanto em tudo na vida, é sim a realização de um sonho. Então eu acredito que viver das suas criações é sinônimo de realização e sem limite. O limite é a gente que vai dar. E aí independe, daqui a pouco tu quer ter a tua empresa pequena, né? Tu não quer contratar muita gente, tu quer viver ali dos teus produtos, tu quer uma vida mais tranquila. Ou não, de repente tu quer um super ateliê, tu quer batalhar e ir em busca disso, ter uma super equipe, crescer, evoluir, prosperar ao máximo. Depende muito do teu estilo, do nicho que tu quer trabalhar, do teu entendimento do que é sucesso. Porque para cada um, sucesso representa alguma coisa. De repente, o que é sucesso para mim pode não ser para ti. E assim é a vida. Então, a gente não pode balizar, a gente ouve sucesso. Eu acho que deu uma pequena pausa, alguma coisa aconteceu com a internet, acredito. Vamos ver. Mas, como eu estava falando, o sucesso ele depende muito, varia muito de pessoa para pessoa. Cada um tem o seu sentido de sucesso. Mas o viver das suas criações é tu viver bem, tu viver feliz, tu entender que tu tem o tempo que tu quer, que tu consegue te organizar no teu dia, que tu tá evoluindo, que é o mais importante, como criadora, costureira, estilista, como profissional da moda. Não é verdade? E aí, assim, o que não é? O que não seria viver das suas criações? Não é viver bem, é pagar para trabalhar. Muitas vezes, a gente precisa com certeza do retorno financeiro do trabalho que a gente executa, mas pagar para trabalhar, ou seja, tu cobrar pouco, tu não saber o exato valor do teu produto, tu não ter os números muito bem organizados, sabendo o quanto tu tá investindo em cada produto, o quanto tá vindo de lucro e de retorno daquele trabalho, quanto tempo tu leva, quantos produtos tu consegue criar, confeccionar num X período de tempo para entender no mês qual é o teu maior faturamento trabalhando sozinha e disso, o que vai realmente ser lucro, porque a gente sabe que faturamento é diferente de lucro. O faturamento é o que tu ganha num todo e o lucro é o que realmente te sobra depois que tu pagou despesas fixas, outras despesas também. Então, assim, pagar para trabalhar, ou seja, quase empatar, não ter aquela satisfação no final do mês de realmente ter conseguido evoluir, nem que seja um pouquinho por mês, ter batido a tua meta, né? É uma coisa super importante a gente ter metas mensais, não nada fora da realidade, mas também nada fácil demais. Ela tem que ser ousada para fazer a gente sim se movimentar, mas também não pode ser desesperadora. Então, tu sabendo que isso está acontecendo de uma forma suave, de uma forma tranquila, isso é viver das criações. O que não é viver das criações é correria, é estresse, é pagar para trabalhar, é não entender os próprios números, não entender o que funciona, o que não funciona
para determinado nicho, daqui a pouco está perdendo matéria-prima, está perdendo tempo, que é dinheiro, principalmente para quem trabalha confeccionando, costurando, criando seus produtos, tendo equipe ou não, isso é muito importante saber. Então, assim, viver das criações é a realização de um sonho e viver bem. Não viver das criações, ou seja, trabalhar e correr e ganhar assim, quase que empatando ou um pouquinho a mais, isso não traz satisfação. E pessoas como nós, que gostamos de trabalhar com as mãos, exercitar a parte criativa, de repente a gente pode não ter experiência na criação, mas tem vontade de aprender, porque não é dom, é técnica, ir lá e aprender, independe. Mas o que não pode é viver frustrada, é viver sem realizar os sonhos. A gente está aqui nesse mundo para realizar sonhos, para compartilhar o que a gente tem de melhor com o mundo. Então, não viver das criações não é tipo, toma lá da cá, eu recebi um pouco a mais, né, pelo que eu trabalhei, ou daqui a pouco eu tô percebendo que eu tô trabalhando demais para poder pagar o possível. Isso não é legal e a gente pode trabalhar, a gente pode se organizar para sair dessa zona de desconforto, porque isso é um desconforto, isso não traz alegria nem satisfação. E como que a gente vai querer empreender, que a gente vai querer prosperar, se a gente não tiver numa zona tranquila e de pensamentos e ações prósperas? Porque não adianta só pensar, a gente precisa agir também, não é verdade? Então, assim, essa questão da criação, da confecção e tudo mais, no momento que tu começa a criar as peças e não apenas copiar, tu deixa de botar o teu negócio, o teu ateliê, a tua marca na mão de alguém. Tu acaba sendo a líder, né? Independente se hoje tu trabalha sozinha, no futuro, muito provavelmente tu não vai trabalhar sozinha porque tu vai crescer e tu vai prosperar. E tu aprendendo a criar, mesmo que no futuro tu também não crie, tu vai saber delegar. E isso vai te dar uma liberdade de saber que tu tá atendendo o teu público, atendendo as pessoas que tu deseja atender, o teu nicho específico, porque nós, pequenos ateliês, pequenas marcas, a gente tem que focar num nicho específico, atender ele muito bem, satisfazer os desejos, as necessidades, para ter o reconhecimento que a gente merece e não concorrer com todo mundo, que é o que eu sempre falo da guerra de preços. A guerra de preços, ela só acontece com empresas, marcas e pequenas marcas, ateliês, que sempre fazem o mais do mesmo, ou seja, ficam esperando, né, o que tá na moda, o que tá saindo aqui, ou lá ou acolá, muitas vezes não entendem nem o que para o seu público serve e já sai fazendo, copiando e de repente metendo os pés pelas mãos, porque não vai vender, ou se vender vai acabar vendendo por um preço muito pequenininho, porque tá todo mundo fazendo. Então, assim, no momento que tu começa a criar e confeccionar, essa liberdade, ela é total. De repente, no primeiro momento, se não tem essa experiência, né, de sair já criando e tal, tudo nessa vida é aprendizado. A gente pode sim reservar um tempo, se organizar e aprender. Hoje as informações elas estão super acessíveis, muito mais que antigamente. Então, não deixa essa oportunidade passar, porque no momento que tu só replica o que os outros estão fazendo, tu só vai fazer mais do mesmo, tu só vai concorrer com todo mundo, tu não vai te destacar, tu não vai viver a experiência de realização, de valorização e reconhecimento teu como profissional da moda e dos teus produtos, né, que são ali a tua vitrine, que ali tu colocou a tua marca, a tua identidade, né? Isso aqui, meninas, trabalhar com moda, mais do que qualquer coisa, é sim tu expor, tu saber traduzir o que para ti é importante,
oferecendo produtos e serviços para determinado público que, de repente, tu consiga atingir da melhor forma, ou seja, tu traduz os teus sentimentos, as tuas criações, tu costura, tu confecciona, atendendo aquele público específico, naquele nicho específico e sabendo conversar com ele, dando aquela identidade. Então, no momento que tu faz isso, tu tem total liberdade. Tu não vai estar fazendo mais do mesmo. Se for ver, 99,9% das pessoas, dos criadores, estilistas, costureiras, elas vão pelo caminho que parece mais fácil, que é copiar o que todo mundo está fazendo. Só que não é o mais fácil, porque todo produto ele tem uma curva. Ele começa com poucas pessoas usando, as pessoas mais de vanguarda, e aí chega um momento que toda a massa está usando, ou seja, está todo mundo querendo aquele produto. Só que no momento que atinge esse pico, que já tem tudo quanto é loja vendendo, ateliê confeccionando, ali já é o caminho da morte do produto, ou seja, já é guerra total, é o oceano vermelho, é carnificina no preço. E aí, como é que tu vai viver realmente das tuas criações se tu copiar e tu não souber evoluir nesse sentido, não souber ter a liberdade de botar a tua identidade, a tua marca nos teus produtos e serviços? Não tem como, é muito difícil. Então, se a pessoa, se a costureira, se a criadora estilista quer realmente se destacar, ela tem que descolar dessa questão da cópia. Ela tem que seguir um caminho próprio, autoral, né? E aí, assim, o que acontece? Se tu começa a esperar o que tá todo mundo fazendo, o que tá dando na novela e tá todo mundo comprando, o que daqui a pouco tem tudo quanto é canto, acaba que tu faz uma enorme colcha de retalhos, né, mal construída, que daqui a pouco nem vai atender o teu público da melhor forma e tu vai estar perdendo venda. Tu entendendo quem é essa pessoa, quais são as necessidades e desejos e sabendo realmente criar um produto, confeccionar, fazer da melhor forma, eu tenho certeza que de pequenininha tu vai evoluindo aos poucos até tu te tornar do tamanho que tu quiser. O céu é o limite, que é o que a gente estava comentando agora há pouco. E aí, para não se passar muito, que as horas voam, que horror, eu vou aos passos, tá bom? Então, o primeiro passo para tu poder viver das tuas criações é decidir viver. Muitas vezes a gente quer coisas fantásticas. Ai, o que eu preciso? Coisas muito mirabolantes. Não, a gente precisa primeiro tomar a decisão. No momento que a gente toma a decisão, a gente abre espaço na nossa agenda, ou seja, mesmo na correria do ateliê, mesmo trabalhando em outra área na CLT, em algum momento do dia tu vai abrir espaço e agora nessa meia hora, nesses 40 minutos, eu vou me dedicar a aprender, a evoluir nas minhas criações, no conhecimento em modelagem, na costura. É esse período aqui, reservar um tempo. Ou no momento que eu decido, eu consigo separar esse tempo, porque eu sei que eu decidi e eu vou fazer. Eu consigo ver o que eu tenho de espaço para começar, caso eu ainda não tenha o meu ateliê, o meu espaço, né, para poder começar realmente a criar, confeccionar, costurar as peças. Eu não tenho espaço nenhum, eu crio um espaço porque eu decidi, eu tô decidida, não tem o plano B, é o plano A. Mesmo que hoje eu não consiga estar 100% executando o plano A, eu tô ali e eu quero fazer esse plano A acontecer. Então eu vou dar um jeito. É como dizem, né? Tem uma frase que quem quer arranja um jeito e quem não quer arranja uma desculpa. A ideia seria arranjar um jeito, arranjar o tempo na agenda para aprender, ou se tu já sabe, já começar a fazer aos poucos, planejar tua coleção, começar a prospectar de repente pessoas próximas, família, amigos, vizinhos,
para confeccionar um sob medida, né? Se tu realmente quiser ir por esse caminho, daqui a pouco acordar ali como seria, a pessoa te dá o material, num primeiro momento, se tu não tem muita experiência, vai lá e confecciona, né? Sem ganhar naquele momento dinheiro, mas ganhando experiência, ganhando esse contato, ganhando um boca a boca, tudo é negociável. Mas tu decidiu, então tu abriu espaço na tua agenda, tu tá abrindo espaço na tua vida, entendendo se tu tem realmente um espaço para poder trabalhar, o que que tu precisa. Daqui a pouco a tua cozinha ali é grande, tu tem um espaço na cozinha ou no teu quarto, daqui a pouco tu pode botar uma mesa ali e a tua máquina de costura. Daqui a pouco ela é portátil, tu bota no chão, na hora que tu for fazer o teu painel, fazer a tua criação, teu desenho, tu bota de novo e assim eu começo. Tem gente que começa na garagem, tem gente que começa num quarto do apartamento. Eu tô falando que eu já vi, ou que eu já ouvi de pessoas de sucesso me falarem. Tem gente que começa de qualquer jeito, mas começa porque decidiu. Então, no momento que tu decidir, tu vai lá e começa a fazer acontecer. E as coisas vão se organizando de acordo com a tua decisão. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, aquilo, né? Em algum momento, tu vai precisar sacrificar alguma coisa, talvez um pouco do teu sono, talvez um pouco do teu espaço, talvez um tempinho do teu lazer, mas é por um breve período, porque com certeza no momento que tu plantar, aos poucos tu vai começando a colher, tu vai começando a te organizar e evoluir, tá certo? O segundo passo é entender o que tu gostaria de trabalhar, que tipo de produto e ou serviço. Eu sempre falo de produto e serviço, mas na verdade o serviço ele está agregado ao produto. Então, se tu trabalhar com produto, tu tá sempre oferecendo serviço em torno desse produto. Se de repente tu só oferecer serviço, tu não confeccionar ou de repente tu terceirizar a confecção, a modelagem, a costura, aí sim tu vai estar mais voltada pro serviço, mas trabalhando pro produto. Ou de repente alguma parceria que eu sempre comento, né? De alguma boutique, de uma loja online, de uma amiga, mas independe. O produto e o serviço eles estão sempre muito bem entrelaçados. Então, assim, o que tu gostaria de fazer? Qual é a coisa que mais te chama atenção? É trabalhar com o segmento feminino, masculino, infantil? Tu gosta de produtos sob medida moda festa? Não, de repente tu quer fazer um sob medida casual? Ou daqui a pouco lingerie? Quantas mulheres não são bem atendidas na lingerie, né? Não sei. Ou daqui a pouco esporte, né? Sportwear. Tanta coisa que pode se fazer, só que tu tem que saber escolher, entender o que faz o teu coração bater. Porque a partir dali tu vai ter a energia necessária para, junto dessa tua decisão, realmente abrir espaço na tua vida para começar. Porque no momento que tu sabe o que tu quer, que tu começa a entender o que tu quer, tu já começa a voltar o olhar para aquilo ali. De lojas que de repente fazem um produto semelhante, atendem um público semelhante, como é que elas estão fazendo? Ir na loja, olhar acabamento, olhar que tipo de matéria-prima, olhar que história elas estão contando, ou daqui a pouco, mesmo de forma online, pesquisar pela internet o que está acontecendo. De repente tu mora numa cidade pequena, não tem acesso a tantas lojas de shopping e tudo mais, tu vai lá e faz essa pesquisa, mesmo hoje não conseguindo pegar no produto, entender, né, como é que ele está sendo confeccionado, tu já começa a ter uma ideia. E aí tu começa a direcionar todo o teu entendimento, todo o teu conhecimento e todas as tuas criações para esse tipo de produto, para esse nicho, para esse público específico. Só que ele precisa fazer o teu coração bater. Ele precisa te dar energia, ele tem que ser um motor para fazer tu te movimentar. Não adianta pensar, porque A dá dinheiro, porque B dá dinheiro, porque C não sei o que, tá todo mundo fazendo aquilo lá, eu vou fazer também. Isso não funciona.
De repente, a curto prazo, tu até pode ganhar um pouco, mas a longo prazo, isso vai te fazer perder energia. E o que a gente mais precisa num primeiro momento para sair do lugar é energia. É como comentam também, é como um foguete. Para ele sair do chão, ele precisa de muita energia. No momento que ele sai, ele já se estabiliza. E aí as coisas começam a acontecer, ele começa a chegar realmente no espaço. É a mesma coisa aqui. No momento que tu decide, que é o passo 1, e que tu entende que o que tu quer fazer, que produto que tu quer fazer, o que realmente faz o teu coração bater, com certeza isso vai te dar mais energia para tu estudar, vai te dar energia para tu começar a comprar os materiais necessários para a confecção, os equipamentos necessários, porque imagina, de repente, tu começa a te movimentar na direção de produtos de malha, mas não é bem isso que tu gosta, mas como né, malha sai bem, acaba vendendo aquela coisa, só que em determinado momento, tu bate o martelo e tu realmente entende que tu quer trabalhar com tecido plano, ou seja, não tem nada de malha, ou inverso, tu já comprou o maquinário, tu já direcionou todo o teu ateliê para aquilo ali, então olha a perda de tempo, de energia, e aí recomeçar acaba que muitas vezes dá uma desestimulada e tu corre o risco de querer parar, de querer desistir. Então a gente conseguindo acertar já num primeiro momento é a melhor coisa, o produto, o que faz, né? O que te emociona, o que te movimenta, o que tu sonha produzir. Tanta gente faz tanta coisa linda porque aquilo ali faz sentido para ela. Não é uma coisa que ela está fazendo porque está todo mundo fazendo ou porque é um mercado rentável. Não, tem que fazer sentido para tu deixar a tua marca, para tu ser realmente autoral, para tu ter valor como criadora e profissional da moda. E para os teus produtos te representarem e realmente passarem a mensagem que tu quer passar. Então, entende o que realmente faz tu te emocionar, qual o sonho da tua vida em relação a produto, o que tu gostaria de criar, o que tu gostaria de aprender a modelar, a costurar, a montar, ou se de repente já está no mercado, já é uma pessoa com experiência, e aí quer só evoluir, né, no teu produto, no teu serviço, o que tu pode fazer melhor para oferecer um serviço melhor para aquele teu cliente ou para aquela tua cliente? Que tipo de produto hoje tu não oferece e tu poderia oferecer para agregar valor, para eles reconhecerem, né? Então, muito relacionado, meninas, ao produto. Produto, somos pessoas de produto. Se nós fôssemos apenas pessoas relacionadas à parte de planejar, né? Planejar um negócio, planejar vendas, seria diferente. Mas nós somos ligadas ao produto, somos apaixonadas por produtos de moda e todo o seu desenvolvimento, da criação à peça final. E aí, por consequência, entendendo o que tu está oferecendo a vendas, né? Porque na vida a gente tem que estar sempre entendendo o que a gente pode oferecer de melhor para ter o retorno que a gente também merece, tá certo? E aí, o terceiro passo seria observar o que tu tem hoje na tua mão. Qual é o conhecimento hoje que tu tem, que dentro daquilo que tu sonha em trabalhar, faz todo sentido. E faz todo sentido tu aperfeiçoar, tu aprimorar e tu evoluir nesse conhecimento, né? O que tu tem na mão hoje? O que de repente tu tem de espaço hoje para poder trabalhar? O que tu separou de espaço? É uma peça? É um cantinho da tua sala, do teu quarto, da tua cozinha? Como é que tu vai armazenar esses produtos se tu trabalhar com peça pronta? De repente, que nem eu sempre digo aqui, trabalhar por demanda. Faz as peças pilotos e no momento que tu tiver encomenda, tu produz. Jamais deixa produzido para depois vender, porque isso é estoque e estoque é dinheiro parado. Dinheiro parado é tudo que a gente não quer no começo, né? E nem no começo, nem no meio, nem no final. A gente não quer estoque parado.
Então, assim, o que que a gente precisa, o que que tu tem na mão hoje que já faz sentido tu começar a valorizar mais ainda e começar a buscar mais ainda? Seja aprendizado, seja equipamentos, tu já tem uma máquina reta, tu vai precisar de uma overlock para começar a fechar tuas peças, ou não, de repente os teus produtos num primeiro momento, tu consegue fazer uma costura francesa, né, uma costura inglesa, tu consegue dar um outro tipo de acabamento. Não são peças de malha. O que que tu tem na mão que tu pode trabalhar com o que tu sonha e que tu vai sim sair do lugar, que tu vai botar para fazer, que tu vai agir? Esse é um passo muito importante. Por quê? O primeiro passo, se a gente não decide, a gente não movimenta, a gente não abre espaço na vida. Se a gente não entende o que faz o nosso coração cantar, que é o segundo passo, que é o que a gente deseja trabalhar, qual o produto que é o nosso sonho realmente poder oferecer, né? A gente também não vai saber para onde ir, que direção tomar. E se a gente não reunir todos os nossos recursos, sejam recursos intelectuais, de conhecimento, sejam recursos físicos mesmo, de espaço físico, de equipamento, maquinário, daqui a pouco de matéria-prima, fica muito difícil. Então, eu listei esses 3 primeiros passos que são muito básicos para quem está começando, mas porque sem eles, com certeza, não tem como sair do lugar. Porque se tu não decidir, tu vai deixar a tua vida te levar. E é muito fácil a gente se levar pela vida. A zona de desconforto, ela é desconfortável, mas muitas vezes a gente acaba dando uma acomodada, né? E, mas dá mais um tempo, mais aquilo, que nem eu comentei no começo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sei aquilo outro. Não te deixa parar. É possível começar amanhã, começar a se movimentar. E qualquer primeiro passo, qualquer micro passinho que tu for dar, é muito, mas muito melhor do que tu ficar parada. Porque o que tá parado não tem nenhuma chance de evoluir. E no momento que tu começa a te movimentar, com certeza a evolução ela chega no ritmo que tu colocar. Pode ser de micro passinhos, pode ser de um passinho pequeno no começo e depois passos mais largos, né? Para tu chegar realmente onde tu quer. E assim é que acontece, tá certo? E ficar sonhando não adianta. A gente tem que tirar da mente e colocar na ação. No momento que tu começa a movimentar, começa a abrir o teu espaço, decide, entende o que tu quer trabalhar, entende realmente quais os recursos que tu tem para começar amanhã já a te movimentar, com certeza as coisas acontecem. Agora, se tu ficar só sonhando, vai passar ano, vai vir final de ano e mais um ano, e tu vai estar sempre naquela promessa de fim de ano e que nunca se realiza. E é tão triste isso, né? Como é bom a gente viver e saber que pode realizar. Mesmo que de passinhos pequenos, pode realizar, tem o poder na mão, tá certo? E o que eu imagino assim que dê para fazer para facilitar? Que é sempre bom a gente falar a respeito dos passos, né, e tal, mas dar uma direção de como fazer. Como fazer isso? O que eu imagino? Pega o teu celular, bota ali todos os macro compromissos, macro atividades do teu dia. O que tu faz hoje, né? Eu levanto, vou pro trabalho, ou eu levanto, já vou direto pro meu ateliê, que é em casa ou não. Depois tal hora, mais ou menos, eu almoço. Bota as macroatividades ali dentro do celular. E aí depois, o que tu pode fazer? Dentro dessas macros, entender aonde tu pode abrir brechas e espaços para realmente começar a movimentar. Eu trabalho CLT o dia todo. O que eu vou fazer? Eu vou separar um espacinho de repente à noite, antes de dormir, ou depois da janta, ou antes da janta, para ser o meu momento de estudos. Segunda-feira agora. Bom,
vou separar um período do meu dia, ou quando eu estiver em casa, ou quando eu chegar em casa, dependendo se tu trabalha em casa ou não, se tu já tem o teu ateliê ou não, e vou separar o que eu tenho de recurso, o que eu tenho de equipamento já dentro do meu ateliê, ou dentro do meu pequeno espaço de trabalho, ou dentro, né, do início que eu estou fazendo ali, das meus primeiros utensílios de costura, seja agulha, seja alfinete, seja tesoura, separar o que eu tenho de físico. Então eu vou tirar um espaço ali, seja na segunda ou seja no final de semana, se eu não tiver tempo durante a semana, já boto ali no sábado. Ah, de tal hora a tal hora, eu vou separar um período para organizar os meus equipamentos e ver o que eu tenho, que eu já posso ir começando, e o que no futuro eu vou buscar para realmente começar. E aí vem a questão do dinheiro, né? Muitas vezes a gente não tem condições financeiras para, de repente, comprar um equipamento que seria imprescindível nesse momento, mesmo no começo. O que a gente pode fazer? Muitas coisas a gente tem e não usa. Observa tudo que tu tem e o que tu poderia te desfazer para poder investir nesse equipamento. Seja uma máquina de costura específica, seja um aparelho de corte, né, de tecido, uma tesoura, independe. O que eu posso fazer, o que eu posso vender que de repente vai me gerar um dinheiro para eu poder investir nesse primeiro momento e já sair fazendo, já sair criando, já sair aos poucos confeccionando. Ou de repente, se tu já tem uma empresa e tu quer ampliar, já tem o teu ateliê estruturado, mas te falta, sei lá, um ferro melhor, uma estrutura, uma mesa de corte mais adequada para o teu trabalho. O que eu tenho hoje que eu posso vender para sim investir numa mesa melhor? Então, assim, organiza a tua agenda do celular com lembretes e com horários específicos. Primeiro bota as macroatividades, que são as atividades que tu sempre cumpre no teu dia. Dá uma olhadinha se alguma coisa tu precisa botar no final de semana, que de repente durante a semana tu não vai ter tempo. Por exemplo, ver o que tu precisa de equipamento, o que tu já tem para começar realmente, dar sequência, né, já a partir de amanhã. E aí, vai botando lembretes com horários. É como se fosse o teu chefe, o chefe do tempo. Com certeza isso vai fazer diferença. Tenho certeza, porque daí tu não vai procrastinar, aquilo ali vai estar ali, eu tenho que, agora das 9 às 9h30, eu vou pegar aquele livro que eu já tinha me organizado para dar uma olhada. Ou eu vou traçar essa base de modelagem, porque eu sei que isso, a partir daqui eu vou começar já a criar as minhas blusas, né, para minha coleção. Ou daqui a pouco, sei lá, vou separar aquele período do sábado que eu sei que eu tô em casa e que eu não tenho compromisso para ver o que eu tenho, o que eu preciso para já começar a criar, já começar a movimentar e a confeccionar. E assim, meninas, não tem como dar erro. Podem ter certeza. Se a gente se organiza, se a gente decide, e agora eu vou dar uma recapitulada dos 3 passos que a gente viu aqui para viver das nossas criações, que é a decisão. Se a gente decide, a gente faz acontecer, a gente abre espaço na vida. Se a gente entende o que a gente vai trabalhar, que seria o segundo passo, a gente vai com amor e com muita energia e faz acontecer. Aquele sono que de repente tu te pegaria ali de calça na mão, né? Na hora de, sei lá, na hora de tu te acomodar para dormir e tal, daqui a pouco tu consegue dar uma empurrada nele para poder fazer, né, esse produto ou esse projeto de produto nascer, começar realmente a vir para o mundo. E aí, em terceiro, observar o que tu tem hoje que já dá para fazer acontecer. De repente, tu não consiga fazer já de primeira tudo que tu imagina, mas bota prioridades. Eu não consigo fazer todos os tipos de produtos que eu imagino, de repente começa com menos. Eu não consigo fazer, sei lá, um sob medida moda festa, de repente começa com um sob medida mais simples, mas vai pelo caminho que tu imagina, que faz o teu coração realmente bater, que é aquilo que realmente vai te movimentar, tá bom?
Por hoje é só. Um beijão pro pessoal que tá aí e qualquer coisa eu tô nas redes sociais, eu tô por aqui, tendo dúvidas, sugestões, eu tô por aqui, é só me procurarem, tá certo? Um grande beijo e até semana que vem.